Zygmunt Bauman, 1925-2017, foi um sociólogo e filósofo polonês, conhecido por suas reflexões sobre a modernidade, a pós-modernidade e os desafios éticos, sociais e culturais contemporâneos. Suas ideias centrais giram em torno das transformações sociais no mundo globalizado, das incertezas da modernidade tardia e das consequências das mudanças nas relações humanas. Aqui estão alguns dos seus conceitos principais. Modernidade líquida. Bauman propõe a metáfora da liquidez para descrever a sociedade contemporânea, caracterizada por instabilidade, fluidez e mudanças constantes. Diferentemente da modernidade sólida, marcada por estruturas rígidas e permanentes, como as instituições tradicionais, a modernidade líquida é definida pela ausência de certezas e pela volatilidade nas relações humanas, empregos e valores sociais. Globalização e desigualdade. Ele analisa como a globalização cria uma interconexão global, mas também aprofunda desigualdades. Enquanto alguns se beneficiam da mobilidade e das oportunidades globais, outros são descartados como desnecessários ou irrelevantes no sistema econômico, resultando no aumento da exclusão social. Indivíduos descartáveis. Bauman explora a ideia de que, na modernidade líquida, há uma tendência de tratar pessoas como objetos descartáveis. Isso ocorre tanto no mercado de trabalho quanto em relações interpessoais, onde indivíduos são valorizados apenas enquanto são úteis ou desejáveis. Amor líquido. No campo das relações humanas, Bauman observa que os laços afetivos tornaram-se frágeis e temporários, refletindo o caráter líquido da modernidade. No livro Amor Líquido, ele argumenta que as conexões amorosas frequentemente são marcadas por insegurança e efemeridade, pois as pessoas temem compromissos duradouros. Consumismo e identidade. Bauman analisa como o consumo molda as identidades na sociedade contemporânea. Em vez de os indivíduos se definirem por sua produção ou trabalho, como na modernidade sólida, eles se definem pelo que consomem. A busca por felicidade e pertencimento muitas vezes é mediada pelo consumo de bens e experiências. Moralidade e ética. Ele aborda a ética em tempos de incerteza, argumentando que a modernidade líquida enfraqueceu as bases tradicionais da moralidade. A responsabilidade moral, segundo Bauman, é um desafio contínuo, especialmente quando o individualismo é exacerbado e as estruturas sociais não oferecem apoio claro. Medo e segurança. Bauman também explora o medo como um componente central da vida contemporânea. Em um mundo globalizado e incerto, questões como imigração, terrorismo e mudanças econômicas são frequentemente tratadas como ameaças, gerando uma busca obsessiva por segurança e controle, mesmo às custas da liberdade. Sociedade de vigilância. Ele reflete sobre como as tecnologias digitais e a vigilância se tornaram ferramentas de controle na sociedade moderna. Bauman argumenta que, enquanto as pessoas buscam segurança, elas frequentemente aceitam ceder sua privacidade, criando um paradoxo entre liberdade e controle. Essas ideias de Bauman são amplamente debatidas e aplicadas para compreender fenômenos contemporâneos, como o impacto das redes sociais, a precariedade do trabalho e os desafios éticos em tempos de crise ambiental e desigualdade global. Sua obra continua relevante para refletir sobre o mundo em transformação. O conceito de modernidade líquida, desenvolvido por Zygmunt Bauman, é uma metáfora sociológica para descrever o momento histórico e social em que vivemos, marcado por instabilidade, incertezas e a dissolução das estruturas tradicionais que antes davam coesão à vida coletiva. Para Bauman, a modernidade deixou de ser sólida, ou seja, baseada em estruturas rígidas e duradouras, e tornou-se líquida, caracterizada pela fluidez, pela mudança constante e pela dificuldade em se estabelecer bases firmes para a existência. Abaixo desenvolvo os principais aspectos desse conceito. O contraste com a modernidade sólida. Na visão de Bauman, a modernidade sólida, que predominou entre os séculos XIX e XX, era estruturada em instituições estáveis, como a família tradicional, o Estado-nação, as religiões organizadas e as indústrias. Essas instituições forneciam orientações claras para os indivíduos, que podiam planejar suas vidas dentro de estruturas previsíveis. Na modernidade líquida, essas estruturas perderam parte de sua força ou foram reconfiguradas de forma mais flexível. Os padrões de comportamento, os valores e as identidades passaram a ser instáveis, tornando-se mais maleáveis e adaptáveis às constantes mudanças sociais, culturais e econômicas. Liquidez como metáfora.
A metáfora da liquidez é usada para ilustrar a natureza fluida, maleável e incerta da vida moderna. Diferentemente de materiais sólidos que mantêm sua forma e estabilidade, os líquidos se moldam ao recipiente que os contém e estão em constante movimento. Assim, na modernidade líquida, instituições sociais não oferecem mais garantias permanentes. Relações humanas são efêmeras e frequentemente descartáveis. Identidades individuais são constantemente reconstruídas, sem fixidez. Características principais da modernidade líquida: 1. Instabilidade e incerteza. A modernidade líquida é marcada pela ausência de certezas. As bases que antes davam segurança às pessoas, como empregos estáveis, famílias tradicionais ou crenças religiosas consolidadas, foram enfraquecidas. Essa falta de estabilidade cria um mundo onde mudanças rápidas e imprevistas são a norma, levando os indivíduos a viverem em constante adaptação. Número 2. Flexibilidade como imperativo. Na modernidade líquida, a capacidade de ser flexível e de se ajustar a novos contextos é uma exigência. Isso é visível em aspectos como o mercado de trabalho, onde empregos estáveis foram substituídos por trabalhos temporários e freelances, e nas relações humanas, onde o compromisso cede espaço a conexões casuais e transitórias. Consumismo e identidade. Os indivíduos na modernidade líquida são definidos mais pelo que consomem do que pelo que produzem. O consumo deixa de ser apenas uma atividade econômica e torna-se uma forma de construir identidades. O que se compra, usa ou exibe em redes sociais passa a ser um marcador de quem se é, em um processo contínuo de busca por validação. 4. Relacionamentos frágeis. As relações humanas refletem a liquidez da sociedade. Elas são frequentemente descritas por Bauman como frágeis e descartáveis, onde o compromisso dá lugar à busca por prazer imediato. Ele usa a expressão amor líquido para descrever como os vínculos afetivos tornaram-se menos profundos e mais voláteis, sendo facilmente desfeitos diante de dificuldades. 5. Desafios éticos. A modernidade líquida enfraqueceu as normas éticas universais. Em um mundo individualizado e em constante transformação, os valores tornam-se subjetivos e contextuais, o que dificulta a definição de responsabilidades coletivas e a busca por justiça social. Consequências para o indivíduo. Na modernidade líquida, os indivíduos vivem sob uma pressão constante para se reinventar e acompanhar as mudanças. Essa dinâmica pode gerar ansiedade e insegurança. A incerteza quanto ao futuro e a necessidade de constante adaptação provocam sentimentos de alienação e fragilidade, sentimento de precariedade. A ausência de vínculos duradouros no trabalho, nos relacionamentos e nas comunidades cria uma sensação de vulnerabilidade. Individualismo extremo. Com a dissolução das estruturas coletivas, os indivíduos tornam-se responsáveis exclusivos por suas próprias vidas, o que aumenta a pressão por sucesso e felicidade, mas também isola as pessoas. Modernidade líquida e globalização. Bauman conecta a modernidade líquida à globalização, que acelerou a mobilidade de pessoas, capitais, ideias e tecnologias. No entanto, essa mobilidade é desigual. Enquanto uma elite global aproveita as oportunidades de circulação e flexibilidade, grande parte da população mundial experimenta a marginalização e a exclusão, sendo tratada como descartável no sistema econômico. Crítica e reflexão. Bauman não vê a modernidade líquida apenas de forma negativa, mas como um desafio ético e social que exige reflexão. Ele alerta que, embora a liquidez tenha trazido liberdade para muitos, também criou novas formas de opressão e desigualdade. O maior desafio, segundo ele, é encontrar maneiras de restaurar a responsabilidade coletiva e os laços humanos em um mundo fluido e fragmentado. Assim, o conceito de modernidade líquida é uma lente poderosa para compreender os dilemas contemporâneos, desde a precariedade do trabalho até as fragilidades das relações humanas e as novas formas de desigualdade na sociedade global. O conceito de amor líquido desenvolvido por Zygmunt Bauman é uma extensão de sua análise da modernidade líquida, aplicada às relações humanas, particularmente às afetivas. Para ele, o amor contemporâneo reflete as características da modernidade líquida: fluidez, fragilidade e volatilidade. Em sua obra Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, Bauman analisa como as mudanças sociais, culturais e econômicas moldaram os relacionamentos na sociedade contemporânea, tornando-os menos estáveis e mais incertos. Abaixo, detalhe os principais aspectos dessa ideia. O amor na modernidade sólida versus na modernidade líquida.
Bauman contrasta o amor na modernidade sólida com o amor na modernidade líquida. Na modernidade sólida, os relacionamentos eram vistos como permanentes e baseados em compromissos duradouros. As expectativas de estabilidade estavam alinhadas com as estruturas sociais rígidas, como o casamento tradicional e as normas culturais. Na modernidade líquida, o amor tornou-se uma experiência volátil, marcada pela busca de satisfação imediata e pela aversão ao compromisso. As relações humanas passaram a ser vistas como contratos temporários, fáceis de abandonar quando surgem dificuldades. Características do amor líquido: fragilidade dos vínculos. No amor líquido, as relações afetivas são frequentemente frágeis e temporárias. Isso ocorre porque os indivíduos, influenciados pela lógica do consumismo, tendem a tratar os parceiros como bens de consumo, valiosos enquanto proporcionam prazer ou benefício, mas facilmente substituíveis quando deixam de atender às expectativas. Medo do compromisso. Bauman identifica um paradoxo no amor líquido. As pessoas desejam relações profundas e significativas, mas, ao mesmo tempo, temem o compromisso. Esse medo está relacionado à ansiedade de perder a liberdade pessoal, à insegurança sobre o futuro e à possibilidade de que o relacionamento possa se tornar uma fonte de frustração ou sofrimento. 3. Relacionamentos descartáveis. As relações na modernidade líquida frequentemente funcionam sob a lógica do até segunda ordem. Isso significa que os laços são mantidos enquanto forem convenientes, mas podem ser rompidos rapidamente quando deixam de atender às necessidades ou desejos individuais. Essa característica reflete o individualismo exacerbado da modernidade líquida. 4. Comunicação superficial. A superficialidade nas interações humanas é outra marca do amor líquido. As tecnologias digitais, como redes sociais e aplicativos de relacionamento, desempenham um papel importante nisso. Elas facilitam conexões rápidas e superficiais, mas muitas vezes dificultam o desenvolvimento de vínculos profundos e significativos. 5. Busca por gratificação instantânea. No amor líquido, há uma tendência a priorizar a gratificação imediata em detrimento do esforço necessário para construir e manter um relacionamento. Isso resulta em uma busca constante por novas experiências e parceiros, com pouco espaço para paciência, tolerância ou dedicação. As consequências do amor líquido. Solidão. Apesar da facilidade de estabelecer conexões superficiais, muitas pessoas na modernidade líquida experimentam um profundo sentimento de solidão. A incapacidade de formar vínculos duradouros pode levar à alienação e a um vazio emocional. 2. Ansiedade e insegurança. A instabilidade dos relacionamentos gera ansiedade e insegurança. A falta de garantias em relação ao futuro do vínculo afeta a confiança mútua e aumenta o medo do abandono. 3. Dilema da liberdade. O amor líquido coloca os indivíduos diante de um dilema: como conciliar o desejo de liberdade pessoal com a necessidade de conexão e intimidade. Muitas vezes, a busca pela liberdade leva ao enfraquecimento das relações, enquanto o desejo de proximidade pode ser visto como uma ameaça à autonomia individual. 4. Desumanização dos vínculos. Ao tratar os parceiros como bens de consumo, as relações perdem profundidade e autenticidade. Esse processo de desumanização reduz as pessoas a funções ou papéis que devem ser desempenhados para satisfazer desejos específicos. A relação entre amor líquido e consumismo. Bauman argumenta que o amor líquido está profundamente ligado à cultura de consumo da modernidade líquida. Assim como no mercado, onde produtos são adquiridos, usados e descartados, as relações afetivas são frequentemente tratadas de maneira semelhante. A busca incessante por novidade e prazer no consumo reflete-se na maneira como as pessoas encaram o amor e as conexões humanas. Perspectiva ética e social. Bauman não condena as pessoas por viverem o amor líquido, mas aponta que esse fenômeno é consequência de mudanças estruturais mais amplas na sociedade. Ele sugere que a fragilidade dos vínculos humanos na modernidade líquida exige uma reflexão ética sobre como reconstruir relações baseadas em responsabilidade mútua, empatia e compromisso. Propostas de reflexão. Embora Bauman não ofereça soluções definitivas, ele convida os leitores a refletirem sobre os seguintes pontos: como criar vínculos mais profundos em uma sociedade que privilegia o individualismo e a gratificação instantânea. Como equilibrar a busca por liberdade pessoal com a necessidade de compromissos genuínos. Como resgatar a ética da responsabilidade no contexto das relações humanas.
O conceito de amor líquido, assim, não é apenas uma crítica, mas também um convite à reflexão sobre como reconstruir as relações em um mundo que valoriza a fluidez e a efemeridade. Zygmunt Bauman e Friedrich Nietzsche são pensadores de épocas distintas, mas suas ideias podem ser colocadas em diálogo em alguns aspectos, sobretudo no que se refere à crítica das estruturas e valores da modernidade, ao papel da instabilidade na vida humana, e à busca por significado em um mundo em constante transformação. Ainda que não haja uma relação direta entre os dois autores, há convergências e paralelos que permitem estabelecer pontos de contato entre suas filosofias. A seguir, detalho essas possíveis conexões. Crítica aos valores tradicionais. Nietzsche foi um crítico radical dos valores tradicionais da civilização ocidental, especialmente da moral judaico-cristã e de sua influência na cultura europeia. Ele diagnosticou a morte de Deus como um evento simbólico, indicando que os valores absolutos, outrora garantidos pela religião, haviam perdido sua autoridade. Essa perda cria uma crise de sentido e expõe o niilismo, uma situação em que os indivíduos se veem desprovidos de fundamentos sólidos para suas vidas. Bauman, ao analisar a modernidade líquida, também observa o colapso das estruturas tradicionais que antes organizavam a vida social e ofereciam certezas, como a religião, o Estado-nação e as normas morais rígidas. A modernidade líquida é marcada pela fragmentação e pela ausência de valores universais, o que leva a uma crise de sentido e à necessidade de os indivíduos criarem seus próprios valores em um ambiente de incerteza, Conant traz. Ambos reconhecem ambos reconhecem que a dissolução de sistemas de valores tradicionais coloca os indivíduos diante do desafio de encontrar ou criar um novo significado para suas vidas. Enquanto Nietzsche vê a possibilidade de superação por meio do conceito do Übermensch, super-homem, que cria seus próprios valores, Bauman é mais pessimista, enfatizando as dificuldades de se construir significados estáveis em uma sociedade líquida e fragmentada. Instabilidade e tensão como condições da existência. Nietzsche valorizava a ideia de constante transformação e fluxo como características fundamentais da vida. Ele rejeitava a busca por verdades absolutas e permanentes, defendendo uma visão dionisíaca da existência, na qual a mudança, o caos e a impermanência são aceitos e celebrados. Para ele, a vida autêntica requer a capacidade de abraçar a incerteza e o eterno retorno, uma concepção que desafia os indivíduos a viverem plenamente, mesmo em um mundo instável. Bauman, a metáfora da liquidez em Bauman também remete à ideia de instabilidade e transformação constantes, mas com um tom mais crítico. Para ele, a fluidez da modernidade líquida não é algo que os indivíduos necessariamente escolhem ou abraçam, mas uma condição que lhes é imposta pela lógica do capitalismo global, pelo individualismo exacerbado e pela fragmentação das estruturas sociais. Conexão. Ambos reconhecem a instabilidade como uma condição inerente à vida, mas interpretam suas consequências de maneira diferente. Nietzsche vê a transformação como uma oportunidade para a criação e a superação, enquanto Bauman ressalta os desafios e os sofrimentos que essa fluidez impõe aos indivíduos, especialmente no que diz respeito à construção de laços humanos e identidades. Individualismo e responsabilidade. Nietzsche defendia um individualismo radical, no qual cada pessoa deveria assumir a responsabilidade por criar seus próprios valores e dar sentido à sua vida. Ele criticava o conformismo e a moral de rebanho, que, segundo ele, suprimiam a singularidade e a criatividade dos indivíduos. Bauman também reflete sobre o individualismo na modernidade líquida, mas o faz com um olhar crítico. Ele argumenta que o individualismo contemporâneo frequentemente resulta em isolamento, insegurança e alienação, em vez de autonomia genuína. Na ausência de estruturas coletivas sólidas, os indivíduos são deixados à própria sorte para lidar com as incertezas do mundo, o que pode gerar ansiedade e desorientação. Conexão, ambos reconhecem o papel central do indivíduo na criação de significado. Mas enquanto Nietzsche celebra essa responsabilidade como uma forma de liberdade e potência criativa, Bauman destaca as consequências negativas do individualismo exacerbado, especialmente em uma sociedade marcada pela precariedade e pela fragmentação. Ética e fragilidade dos laços humanos.
Nietzsche não desenvolveu uma ética tradicional no sentido normativo, mas sua filosofia é profundamente ética, no sentido de incentivar os indivíduos a viverem autenticamente, de acordo com sua vontade de poder e sua capacidade criativa. Ele criticava as moralidades baseadas em regras externas, defendendo uma ética que emerge do próprio indivíduo. Bauman, por sua vez, é preocupado com as questões éticas na modernidade líquida. Ele lamenta a fragilidade dos laços humanos e a dificuldade de estabelecer relações baseadas em responsabilidade mútua em um mundo dominado pelo individualismo e pela lógica utilitarista. Sua abordagem ética enfatiza a necessidade de cuidar do outro, mesmo em um contexto de incerteza e fragmentação. Conexão. Enquanto Nietzsche concentra-se na autenticidade individual como base para a ética, Bauman enfatiza a dimensão relacional da ética, especialmente a responsabilidade em relação ao próximo. Ambos, no entanto, rejeitam moralidades impostas de fora e defendem a necessidade de reflexão ética em um mundo sem valores absolutos. Nietzsche identifica o niilismo como uma consequência inevitável da morte de Deus, mas também como uma oportunidade para a criação de novos valores. Ele vê o niilismo ativo, no qual o indivíduo supera a ausência de sentido, como um passo necessário para a superação e a afirmação da vida. Embora Bauman não trate diretamente do niilismo nos termos de Nietzsche, sua análise da modernidade líquida mostra um mundo em que o vazio de valores universais gera angústia e insegurança. Ele não oferece uma solução otimista, como o Übermensch de Nietzsche, mas aponta para a necessidade de reconstruir laços humanos e valores éticos em meio à fluidez. Conexão. Ambos reconhecem o vazio deixado pelo colapso das estruturas tradicionais, mas Nietzsche o encara como uma oportunidade de superação, enquanto Bauman o vê como uma condição que gera desafios sociais e éticos. Conclusão. As ideias de Bauman e Nietzsche convergem em suas críticas às estruturas tradicionais e em sua ênfase na fluidez, na transformação e na responsabilidade individual. No entanto, eles divergem em suas perspectivas sobre as consequências dessas mudanças. Nietzsche é mais otimista, vendo na instabilidade uma oportunidade para a criação e afirmação, enquanto Bauman adota um tom mais crítico, destacando as dificuldades e as tensões éticas da modernidade líquida. Ambos, porém, oferecem ferramentas valiosas para refletir sobre os desafios de viver em um mundo em constante transformação. As ideias de Zygmunt Bauman, embora enraizadas em sua análise sociológica da modernidade e da pós-modernidade, dialogam com diversas correntes filosóficas do século XX. Sua obra suscita debates tanto no campo da sociologia quanto na filosofia, especialmente em áreas como ética, identidade, modernidade e relações humanas. Abaixo apresento as principais correntes filosóficas que corroboraram ou criticaram as ideias de Bauman. Pós-estruturalismo e desconstrução. Conexões e críticas. O pós-estruturalismo, representado por autores como Michel Foucault e Jacques Derrida, dialoga com as ideias de Bauman sobre a fragmentação da modernidade e a desconstrução de valores absolutos. Foucault, por exemplo, aborda como as estruturas de poder moldam as práticas sociais e as identidades. Uma ideia que ressoa com a análise de Bauman sobre a modernidade líquida, em que as estruturas tradicionais de poder e autoridade se tornam instáveis. Derrida, por sua vez, enfatiza a ausência de fundamentos fixos para o conhecimento e a ética, algo que se alinha à fluidez e à incerteza descritas por Bauman. No entanto, enquanto Bauman se preocupa em propor reflexões éticas frente à modernidade líquida, os pós-estruturalistas frequentemente rejeitam qualquer tentativa de reconstrução normativa, o que pode ser visto como uma lacuna para os objetivos éticos de Bauman. Escola de Frankfurt e a teoria crítica. Conexões e críticas. A Escola de Frankfurt, com pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer e Jürgen Habermas, oferece uma base crítica relevante para as ideias de Bauman. A crítica da modernidade feita por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento, por exemplo, analisa como a racionalidade instrumental da modernidade levou à dominação, desumanização e alienação, temas também centrais para Bauman. Jürgen Habermas, por sua vez, criticou o pós-modernismo, ao qual Bauman é frequentemente associado, por abandonar a ideia de razão e consenso. Ele defende a possibilidade de uma comunicação racional e universal, enquanto Bauman considera que a modernidade líquida torna inviável qualquer universalidade ética ou racional.
Habermas poderia criticar Bauman por não oferecer um caminho claro para superar as condições de precariedade que diagnostica. Existencialismo. Conexões e críticas. O existencialismo, particularmente nas obras de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, também ressoa com as preocupações de Bauman sobre a liberdade individual, a responsabilidade e a busca de significado em um mundo sem valores absolutos. Sartre defende que o indivíduo está condenado à liberdade, tendo que criar seu próprio significado em um universo sem essência pré-definida. Isso ecoa a visão de Bauman sobre a modernidade líquida, em que os indivíduos enfrentam o desafio de construir identidades e laços em um mundo fluido e incerto. No entanto, enquanto Sartre adota uma postura otimista sobre a possibilidade de afirmar a liberdade e construir uma vida autêntica, Bauman é mais pessimista, enfatizando as dificuldades práticas de formar vínculos e assumir responsabilidades em um contexto de extrema volatilidade. Pragmatismo, conexões e críticas. O pragmatismo, representado por autores como John Dewey e Richard Rorty, também oferece pontos de contato com Bauman. Rorty, por exemplo, rejeita a busca por fundamentos absolutos e sugere que a ética e o conhecimento devem ser vistos como práticas contingentes e flexíveis. Isso se alinha à visão de Bauman sobre a necessidade de uma ética relacional na modernidade líquida, baseada na responsabilidade pelo outro sem depender de valores universais. Por outro lado, o pragmatismo, com seu foco em soluções práticas e na adaptação, pode criticar Bauman por ser excessivamente descritivo e menos propositivo. Enquanto os pragmatistas se concentram em como agir em situações de incerteza, Bauman muitas vezes expõe as crises sem sugerir caminhos claros para enfrentá-las. Fenomenologia. Conexões e críticas. A fenomenologia, especialmente na obra de Emmanuel Levinas, teve uma influência direta nas reflexões éticas de Bauman. Levinas enfatiza a centralidade do rosto do outro como fundamento da ética, argumentando que a responsabilidade pelo outro é a base das relações humanas. Essa ideia é fundamental para Bauman, que constrói sua ética da modernidade líquida em torno do reconhecimento da vulnerabilidade e da interdependência humanas. No entanto, críticos da fenomenologia e de Levinas podem argumentar que a ênfase de Bauman na responsabilidade ética é utópica ou insuficiente para lidar com as condições estruturais da modernidade líquida, como o capitalismo global e a desigualdade social. Pós-modernismo, conexões e críticas. Bauman é frequentemente associado ao pós-modernismo por sua crítica à modernidade e seu foco na fragmentação, na fluidez e na pluralidade de significados. Filósofos como Jean-François Lyotard e Gilles Deleuze compartilham a ideia de que a era contemporânea é marcada pelo colapso das grandes narrativas e pela multiplicidade de perspectivas. Contudo, Bauman se diferencia dos pós-modernistas mais radicais ao não abandonar a dimensão ética. Enquanto Lyotard celebra a dissolução das metanarrativas, Bauman se preocupa com as consequências dessa fragmentação, especialmente no enfraquecimento dos laços humanos e na dificuldade de construir uma ética relacional em um mundo líquido. Embora Bauman tenha começado sua carreira como um pensador marxista, ele se afastou dessa abordagem ao longo do tempo. No entanto, o marxismo e o humanismo crítico continuam dialogando com sua obra, especialmente no que diz respeito à análise das condições estruturais da modernidade líquida. Marxistas contemporâneos poderiam criticar Bauman por não dar atenção suficiente às dimensões materiais e econômicas da modernidade líquida, como o papel do capitalismo global na produção da fluidez e da precariedade. Para esses críticos, Bauman enfatiza demais as questões culturais e éticas, negligenciando as bases econômicas que sustentam a sociedade contemporânea. Conclusão. As ideias de Zygmunt Bauman dialogam com várias correntes filosóficas do século XX, como o pós-estruturalismo, a teoria crítica, o existencialismo, a fenomenologia e o pragmatismo. Cada uma delas corrobora ou critica aspectos específicos de sua obra. Enquanto alguns autores veem em Bauman uma continuidade ou aprofundamento de suas próprias reflexões, outros o consideram excessivamente descritivo ou pessimista em relação às possibilidades de transformação social. Esse amplo diálogo ressalta a relevância de Bauman como um pensador que interliga sociologia e filosofia para interpretar os desafios do mundo contemporâneo. Zygmunt Bauman teve uma relação complexa com o marxismo ao longo de sua vida e obra.
marcada por três fases principais: uma inicial proximidade e adesão ao pensamento marxista, uma crítica posterior às suas limitações e uma incorporação seletiva de ideias marxistas em suas análises da modernidade líquida. Abaixo, desenvolvo a leitura de Bauman sobre o marxismo e como ele dialoga com essa tradição intelectual. Fase inicial: proximidade com o marxismo. Bauman começou sua carreira profundamente influenciado pelo marxismo. Ele cresceu e se formou em um contexto político marcado pelo socialismo na Polônia pós-Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, Bauman foi membro do Partido Comunista Polonês e contribuiu intelectualmente com o marxismo ortodoxo, especialmente em sua aplicação à sociologia. Seu foco inicial era a análise das estruturas sociais, particularmente a desigualdade e os mecanismos de exploração econômica, temas centrais para o marxismo. Ele via o marxismo como uma ferramenta poderosa para entender os problemas sociais e propor soluções transformadoras, especialmente em relação à luta de classes e à emancipação dos trabalhadores. No entanto, com o tempo, Bauman começou a se afastar do marxismo ortodoxo, especialmente devido às limitações que percebia no modelo soviético de socialismo e à instrumentalização política do marxismo por regimes autoritários. Crítica ao marxismo ortodoxo. Bauman desenvolveu críticas significativas ao marxismo, especialmente ao que ele via como seu determinismo econômico e rigidez estruturalista. Ele questionava a tendência do marxismo ortodoxo de reduzir a vida social e cultural a uma simples superestrutura, determinada exclusivamente pelas relações econômicas. Para Bauman, essa abordagem era insuficiente para capturar a complexidade da modernidade e a autonomia relativa de outras esferas da vida, como a cultura, a ética e as relações humanas. Além disso, Bauman criticava o otimismo teleológico do marxismo, que pressupõe um progresso inevitável em direção a uma sociedade sem classes. Ele rejeitava a ideia de que a história segue um caminho linear e necessário, preferindo uma visão mais contingente e imprevisível das transformações sociais, incorporando elementos do marxismo. Embora tenha se afastado do marxismo ortodoxo, Bauman não rejeitou completamente essa tradição. Ele incorporou elementos marxistas em suas análises da modernidade, especialmente no que diz respeito à crítica do capitalismo. Alguns dos pontos de convergência incluem: crítica ao capitalismo. Bauman compartilha com Marx a visão de que o capitalismo é um sistema que promove a exploração, a alienação e a instabilidade. Ele desenvolve essa crítica em suas reflexões sobre a modernidade líquida, argumentando que a fluidez contemporânea é, em grande parte, uma consequência das dinâmicas do capitalismo global, que privilegia o consumo, a descartabilidade e a precarização das relações humanas. Desigualdade social. Bauman reconhece a relevância da análise marxista sobre a desigualdade como um fenômeno estrutural. Ele observa como, na modernidade líquida, as desigualdades se manifestam de maneira ainda mais acentuada, com a fragmentação social e a exclusão de vastas populações do mundo dos consumidores. Embora Bauman expanda o conceito de alienação para incluir aspectos culturais e éticos, ele mantém a ideia marxista de que os sistemas econômicos podem desumanizar os indivíduos, tratando-os como meros meios para fins econômicos. Diferenças fundamentais com o marxismo. Apesar de incorporar algumas ideias marxistas, Bauman se distingue em vários aspectos. Ética e responsabilidade individual. Enquanto o marxismo tende a enfatizar as lutas coletivas e os movimentos de classe como motores da transformação social, Bauman coloca grande ênfase na ética relacional e na responsabilidade individual. Ele argumenta que, na modernidade líquida, a busca por justiça social deve incluir uma dimensão ética que vá além das estruturas econômicas. Fragilidade das utopias. Bauman é cético quanto à possibilidade de qualquer utopia ou projeto universal de emancipação, algo que contrasta fortemente com a crença marxista em uma sociedade sem classes. Para Bauman, a modernidade líquida é marcada pela dissolução de narrativas totalizantes, incluindo aquelas promovidas pelo marxismo. Centralidade da cultura. Enquanto o marxismo clássico coloca as relações de produção no centro de sua análise, Bauman dá maior atenção às esferas culturais e simbólicas da vida social, especialmente no que diz respeito às relações humanas e à construção de identidades. Relação com o marxismo na modernidade líquida.
Na fase madura de sua obra, Bauman revisitou as ideias marxistas à luz de sua análise da modernidade líquida. Ele reconheceu a pertinência das críticas de Marx ao capitalismo, mas argumentou que o mundo contemporâneo exige novas abordagens teóricas. Na modernidade líquida, a fluidez e a instabilidade das relações econômicas e sociais tornam os conceitos marxistas de classe e luta de classes mais difíceis de aplicar diretamente. Bauman também apontou para a transformação do capitalismo em uma força global e flexível, que transcende as fronteiras nacionais e dificulta a organização de movimentos coletivos. Nesse sentido, ele viu o marxismo como uma fonte de insights valiosos, mas insuficientes para compreender e lidar com os desafios da modernidade líquida. Conclusão: Zygmunt Bauman teve uma relação ambivalente com o marxismo. Ele começou sua carreira como marxista, mas se afastou do modelo ortodoxo devido às suas limitações teóricas e práticas. Ao longo de sua obra, ele incorporou elementos marxistas, especialmente em sua crítica ao capitalismo e à desigualdade social, mas também desenvolveu sua própria abordagem, baseada na fluidez, na fragmentação e na ética relacional da modernidade líquida. Bauman reconhecia a relevância histórica do marxismo, mas acreditava que o mundo contemporâneo exige novas ferramentas teóricas para compreender suas dinâmicas e desafios.